Continuando com nossa introdução aos tópicos relacionados ao Shabbat, que nós vamos estudar dos ensinamentos do Alter Rebbe, algo recorrente também nesses ensinamentos são os preparativos para o Shabbat. No Shulchan Aruch, no Código de Leis, no Talmud, nós encontramos até como uma mitzvah, a pessoa já durante toda a semana procurar manjares e os melhores alimentos, guardar isso para o Shabbat, etc. Talmud nos conta como sábios nossos, eles mesmos se encarregavam de limpar a casa, de preparar a casa, de fazer compras, de ir ao mercado, tudo em honra do Shabbat. Mas, como a gente tem enfatizado aqui, na parte mais profunda da Torá, a gente vê e entende não apenas o lado superficial, o lado externo das coisas práticas, mas também a razão de ser, a essência, o lado espiritual. E o que a gente não deve se esquecer, e o que nos ensina Hassidut, que além dos preparativos físicos, materiais para o Shabbat, antes do Shabbat, nós nos banhamos, vestimos as melhores roupas e assim por diante, mas além disso vem a Hassidut e nos enfatiza e nos ensina que dentro dessa mitzvah de consagrar o Shabbat e, portanto, se preparar para receber o Shabbat e receber o Shabbat da melhor maneira, isso requer preparos, preparativos prévios, a pessoa estar em todos os sentidos preparada. Isso tudo faz parte de santificação do Shabbat, Zachor et Yom HaShabbat lekadsho, lembrar-se no decorrer de toda a semana do dia do Shabbat para santificá-lo. Então, aqui se explica que assim como a pessoa tem que fazer preparativos físicos e materiais para o Shabbat, não menos importante, pelo contrário, são os preparativos de ordem espiritual. Na linguagem dos nossos sábios, dizem assim no Talmud, Mishetarach berev Shabbat yochal beshabbat, quem se esforçou antes do Shabbat, ele irá comer e saborear no Shabbat. Se alguém não cozinhou, não preparou a comida, não foi comprar a comida, e etc., então ele não vai ter um banquete no Shabbat. Apenas quem se empenhou e quem se esforçou, às vésperas do Shabbat, antes do Shabbat, ele irá comer, e não só comer, saborear e usufruir do dia do Shabbat. Se assim é em termos físicos, mais ainda em termos espirituais. Ou seja, não apenas devemos fazer preparativos para o Shabbat, na realidade, tudo isso que nós estamos falando, que a alma tem uma elevação, que a alma é energizada no dia do Shabbat, que nós captamos uma espiritualidade adicional, etc., a santidade do Shabbat. Ou seja, tudo isso, na realidade, não vem por si só. Isso vem baseado e apoiado no empenho, no trabalho, até espiritual, esforço da pessoa, durante os 6 dias da semana. Isso, na linguagem até bíblica, nós encontramos algo interessante, que a pessoa deve observar o Shabbat, la'asot et ha-Shabbat, para fazer o Shabbat. Então se pergunta o que significa fazer o Shabbat. O dia do Shabbat já nos foi dado, ou saiu quarta-feira, quinta-feira, sexta, daí já entra naturalmente, automaticamente o dia do Shabbat. O que significa fazer o Shabbat? Então, pode-se traduzir que esse fazer o Shabbat, entre aspas, seria se preparar para o Shabbat. Mas em termos espirituais se diz que, na verdade, durante os 6 dias da semana, nós devemos cultivar espiritualidade, devemos nos esforçar e nos empenhar em termos espirituais para então fazer o Shabbat. De acordo com o nosso preparo espiritual no decorrer da semana, assim nós vamos receber o Shabbat. Na verdade, somos nós que fazemos o Shabbat. Então, em que nível o Shabbat vai trazer para cada um de nós energia espiritual adicional, de que forma vai elevar a nossa alma, energizar nossa espiritualidade, de acordo com aquilo que nós fizermos. Cada um de nós faz, entre aspas, o seu Shabbat. Como? Por exemplo, através da oração. Interessante que nós vamos ver nos livros místicos que a tefilá,
nós já tivemos oportunidade de falar bastante sobre oração, né, nas sessões anteriores, mas é trazido que o momento da tefilá, o momento da reza, durante os dias da semana, das nossas rezas, isso seria como o Shabat, um pedacinho do Shabat colocado nos dias da semana. O momento da reza, que é o momento de uma pausa, em relação aos assuntos materiais, corriqueiros, etc., é um momento de meditação, de elevação, de conexão com o divino. Isso é uma amostra do Shabat durante os dias da semana. Por isso a reza em si é chamada no Zohar da escada de ascensão para a alma, para a nossa espiritualidade. Por isso também, como nós já tivemos a oportunidade de ver, a reza é um momento propício de revelar, de trazer à tona o amor a Deus, de trazer à tona os sentimentos mais elevados e a ânsia de conexão à divindade, o desejo, a sede por divindade, trazer isso à tona, que isso está relacionado também com o espírito do Shabat. Portanto, um dos preparativos para o Shabat, para receber o Shabat, para fazer o Shabat, é a nossa reza cotidiana, a nossa reza durante os 6 dias da semana, da forma que a gente reza, quanto mais a gente se concentra, contempla, reza com devoção, mais preparados estaremos para receber essa energia espiritual adicional que está disponível no dia do Shabat. Então, nós vamos ver nos ensinamentos do Alter Rebbe como ele nos fala sobre Lasot Shabbat benafsho bimotachol, como é necessário a pessoa criar momentos de Shabat dentro de si, na sua alma, até nos dias da semana. Assim como nós falamos, o momento da reza, o momento que a pessoa se desliga dos assuntos, dos afazeres materiais, para se conectar com Deus, para se conectar com a espiritualidade. Momentos de estudo da Torá, ou prática de mitzvot, etc. E, enfaticamente, os momentos de cumprimento das mitzvot práticas, que elas têm esse poder de elevar a pessoa até os planos espirituais mais altos. Isso significa, o Alter Rebbe vai nos explicar, isso significa produzir, fazer Shabbat na nossa alma, mesmo nos dias de semana, que isso vai possibilitar e propiciar a pessoa observar e guardar e manter a santidade do Shabat de forma presente na sua alma quando chegar de fato o 7º dia. E essa explicação também, por exemplo, é trazido nos livros de Kabbalah que existe uma diferença do status quo das almas, as almas desencarnadas, as almas não incorporadas, as almas como estão no Gan Eden, no paraíso celestial, seja antes de terem descido a esse mundo se incorporado, ou depois de 120 anos, quando já cumpriram sua missão. Então, mesmo as almas no paraíso, e na realidade a novidade é que até as almas que não estão no paraíso, mas estão no plano oposto, no purgatório, o status quo dessas almas no dia do Shabat é diferenciado. Ele se modifica, se cambia de uma forma mais elevada. Todas as almas têm um repouso, uma elevação no dia do Shabat, usufruindo da Shekhinah, dos reflexos da presença divina, tendo Astitanag El Hashem, tendo esse prazer na divindade e com a divindade. Então, assim como acontece com a alma no plano espiritual, da mesma forma nós devemos produzir esse efeito, nos preparar para tanto, mesmo com a alma incorporada aqui no corpo físico, no plano terrestre. Ou seja, para poder cumprir a mitzvah de se regozijar no dia do Shabat, existe o prazer, o deleite físico. Como nós falamos, as refeições caprichadas, as belas vestimentas, a mesa posta, a refeição familiar, etc. Mas o intuito, o objetivo do Shabat é chegar também a um prazer e deleite espiritual maior, superior, baseado na percepção do vínculo com a divindade, na conexão com Deus que traz e causa extremo prazer para a alma. Isso significa leitaneg al Hashem, ter prazer por Deus e com Deus. Nisso o Alter Rebbe vai nos explicar
que esse nível só pode ser obtido quando há uma lição de casa prévia, quando a pessoa se preparou durante todos os 6 dias da semana. Ou seja, isso não é apenas nós acendemos as velas de Shabbat, em geral as mulheres acendem 20 minutos antes do pôr do sol, e daí automaticamente nossa alma começa a sentir prazer em divindade. Não. Para que isso possa acontecer, isso requer um preparo às vezes árduo. Quando durante a semana, durante os 6 dias da semana, produzindo, fazendo o Shabbat dentro de nós, cultivando espiritualidade dentro de nós durante todos os dias da semana, como nós falamos especialmente nos horários de rezas, ou durante o estudo da Torá, ou nos momentos de prática e cumprimento das mitzvot. Então, aquilo que nós fazemos em termos espirituais nos 6 dias da semana, isso é o preparo para o Shabbat. Isso que vai nos habilitar a sentir prazer e deleite espiritual quando chegar o dia do Shabbat. De certa forma, nós estamos criando e fazendo o Shabbat baseado naquilo, apoiado naquilo que nós produzimos e realizamos em termos judaicos e espirituais durante os 6 dias da semana. Isso vai nos possibilitar o Asti Tanag Hashem, que quando chegar o Shabbat, então você irá se regozijar, ter prazer com o divino. Ele nos diz, na realidade, é óbvio, se uma pessoa consegue, só o fato dele não ir para o trabalho, não ter que abrir a lojinha, ir para o consultório, ou fazer, enfim, seu ganha-pão, e se a pessoa consegue se desligar, se desvincular, nesse dia, porque ele não vai acessar os sites e ver notícias e etc., então a pessoa, só o fato dele conseguir se desligar do plano físico, material, isso já dá uma paz de espírito, isso já dá um descanso, já é um belo anti-estresse. Né? Porém, ele nos fala de forma mais profunda para a finalidade espiritual, apenas tudo isso é bonito e é nobre, mas apenas isso ainda não é suficiente. Como nós falamos, não basta apenas a pessoa se desligar quando chegar o dia do Shabbat, dos afazeres mundanos, terrestres, materiais, mas sim, se a pessoa quer chegar a poder sentir prazer espiritual, prazer de conexão com o divino, então para isso a pessoa tem que cultivar essa espiritualidade também durante a semana. Daí o Shabbat vem apoiado nesse seu empenho, nesse seu esforço que ele realizou em termos espirituais no decorrer dos 6 dias anteriores. E proporcional ao seu esforço e sua realização, assim também será o prazer e deleite que a pessoa vai conseguir sentir em termos espirituais quando chegar o dia do Shabbat. Em outras palavras, o Alter Rebbe vai nos explicar qual o conceito e objetivo do Shabbat, legalot et hakesher im elokut, revelar o vínculo da pessoa com divindade. Aquele vínculo que a pessoa, ela mesma, desenvolveu e cultivou nos 6 dias anteriores, através do estudo da Torá, através da prática de mitzvot. Então, como a Kabbalah explica, todo o nosso serviço espiritual durante a semana sofre uma elevação. Tudo isso é elevado, as nossas rezas, nosso estudo da Torá, as nossas mitzvot praticadas, todas elas têm uma elevação no dia do Shabbat. Então, o prazer do Shabbat é derivado e é uma consequência direta daquilo que nós produzimos espiritualmente no dia a dia, no decorrer da nossa semana. E esse é o significado espiritual da frase dos sábios. Aquele que se preparou na véspera do Shabbat, antes do Shabbat, ele terá o que comer no Shabbat. Aqui comer em termos espirituais, ele terá do que usufruir. E nas próprias palavras do Alter Rebbe, o Alter Rebbe traz o versículo bíblico que nos diz Reu ki Hashem natan lachem ha-Shabbat. Como Deus, falando através de Moshe fala para o povo de Israel, vejam, observem que Deus deu para vocês o Shabbat. Então, o Alter Rebbe, ele enfatiza aqui o que significa para vocês. O Shabbat está entregue na mão de vocês, está nas suas mãos. Em outras palavras, explica o Alter Rebbe,
de acordo com o nível de esforço espiritual que vocês tiveram nos dias da semana, de acordo com isso, na proporção disso, ele dá para vocês o Shabbat, bebchinat giluya oneg elyon. Ou seja, ele vai permitir uma revelação de um prazer supremo maior de acordo com o trabalho espiritual que nós produzimos durante a semana. Bemken Shabbat kulo birshutchem, em outras palavras, enfatiza o Alter Rebbe, o Shabbat está nas suas mãos. Deus fala, eu dou para vocês o Shabbat. De acordo com sua produção espiritual durante a semana, assim vai ser o seu Shabbat, que fierach avodatchem b'maseh mitzvot vechol. De acordo com o que vocês fizeram de mitzvot, espiritualidade, durante a semana, assim mais vocês irão curtir, usufruir e aproveitar o Shabbat.